Oi pessoal, tudo bem? Que alegria estar com você aqui, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, tá? Essa aula. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que estou muito feliz por poder partilhar esse momento com você. Meu nome é o Anderson, eu sou pastor coadjutor na Igreja Metodista de Ubás, na cidade de Carapebus, tá? Ou, como a gente tem o costume de dizer aqui, nossa família metodista de Ubás. A minha aula de hoje, que eu vou compartilhar com você, tem como ideia central fazer uma construção sobre a relação da arte com a igreja, ok? Então, eu quero desafiar você, tá? O conteúdo que eu quero apresentar aqui é mais um conteúdo para desafiar você a pensar como utilizar a arte dentro da dinâmica ministerial da sua igreja, tá? Da sua realidade aí, juntando suas experiências, sua realidade e aquilo que Deus te orientar a fazer aí na sua realidade, na sua igreja, tá bom? Então, a nossa aula não tem como objetivo apresentar, tá, o desenrolar dos processos da arte no decorrer da história até o nosso período de agora, tá bom? O nosso foco aqui é apresentar, desenvolver uma proposta ministerial de relação com a arte e como você pode pensar de maneira artística para construir essa dinâmica de trabalho dentro da sua igreja local, ok? Então, assim, é preciso dizer logo desde antes que a relação da igreja e arte, fé e arte, sempre foi uma relação muito próxima, tá bom? Mesmo que a gente não tenha tanta consciência ou tanta percepção, a arte sempre andou ali transitando dentro da dinâmica de fé da realidade cristã. Ou, pensando numa outra perspectiva, a fé cristã, a igreja, os movimentos relacionados ao cristianismo sempre buscaram beber um pouquinho ali da inspiração artística para transmitir a sua mensagem, tá bom? Então, a nossa aula ela precisa ter um foco norteador. Tá? E esse foco norteador vai se dar dentro de 4 perguntas, ou seja, nós vamos tentar responder 4 perguntas e assim vamos direcionar o tema da nossa aula, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês as 4 perguntas, tá aqui a minha colinha, tá? De vez em quando eu vou mexer um pouquinho, olhar para o lado, vou olhar aqui para o meu tempo aqui para poder não perder, tá bom? Então olha só, nós temos 4 perguntas como eu falei. A primeira pergunta é a seguinte: qual a relação da arte com o cristianismo ou com a religião cristã, a fé cristã também? Como entendemos a arte dentro da nossa dinâmica ministerial? Quais propostas artísticas têm espaço no nosso trabalho? E como a arte utilizada dentro das igrejas pode alcançar a sociedade nos dias de hoje? Tá? Então, assim, para que nós possamos responder essas perguntas, nós vamos ter que fazer uma revisão de alguns processos aí da nossa história de fé e da nossa história como igreja, tá? E para a gente já chegar a uma consciência de entender qual a relação da arte, do fenômeno da produção artística, da produção estética com a fé cristã, a gente já tem que fazer um retorno, revisitar uma característica muito importante da nossa fé, que é a maneira que a nossa fé, ou a maneira que a nossa religião, melhor, ela fala a respeito do mundo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós conseguimos visualizar a maneira como nossa dinâmica de fé, nossa dinâmica religiosa fala a respeito dos processos do mundo, a gente consegue perceber ali, logo claramente, a presença de elementos da arte dentro disso. Quando, por exemplo, eu penso nos textos bíblicos do primeiro século, e especificamente nos textos de linguagem apocalíptica, que são textos que apresentam a linguagem de revelação, eu consigo perceber ali elementos muito imaginativos. Se você pega o texto de Apocalipse, por exemplo, ou não apenas somente ele, mas também o texto de Daniel, se você pega esses textos, você vai conseguir perceber que elementos é possível perceber dentro desses textos. A gente consegue perceber figuras que são sobre-humanas, correto? A gente percebe ações extraordinárias e poderosas dessas figuras.
A gente vê ali seres híbridos, né, formados, animais formados pelo corpo, por pedaços de corpo de outros animais. A gente vê ali bestas, a gente consegue ver anjos, sem deixar de falar também que a gente percebe dentro desses textos elementos, cenários como um mundo celeste, abismos infernais e até terras imaginárias, tá? Tudo isso mostra que utilizou-se dentro da narrativa bíblica uma linguagem muito imaginativa para transmitir, narrar, descrever o evento vivido por aquele narrador. Entenda o seguinte, quando eu falo utilizar linguagem imaginativa, eu não estou falando que os textos são fruto de imaginação, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que os recursos estilísticos, as figuras de linguagem, os elementos que são utilizados dentro do texto, são elementos que não fazem parte da nossa linguagem comum do dia a dia. Tanto que, às vezes, é muito difícil compreender a narrativa do livro de Apocalipse. Por quê? Porque a linguagem utilizada por Apocalipse não é uma linguagem comum do dia a dia. E por não ser uma linguagem comum do dia a dia, ela já pertence a uma construção mais imaginativa, a percepção de um mundo, de figuras que não fazem parte do dia a dia comum e da nossa dinâmica de vida ordinária, tá? Então, quando eu volto na maneira em que a minha religião, que a minha tradição de fé fala sobre o mundo, fala das experiências espirituais, eu logo de cara já me choco com uma percepção seguinte, de que a linguagem imaginativa, essa ideia de fantasiar, de descrever seres fantasiosos, poderosos, miraculosos, já é uma dinâmica que faz parte do mundo artístico. Eu já consigo perceber ali, por exemplo, uma proximidade, tá? O segundo ponto de proximidade que existe dentro da religião cristã com a arte é quando nós pensamos, por exemplo, nas pinturas ou na arte visual, tá? Do período medieval e do período pós-renascimento, que é o da Contra-Reforma, que a gente conhece como Barroco. Nesses dois períodos, as pinturas, as esculturas, tá? E até a arquitetura, o teatro e a música, toda a arte foi utilizada pela igreja na tentativa de fazer o quê? De catequizar os seus fiéis, ou seja, ensinar as pessoas a tradição cristã. Porque nesse período na Europa, e aí quando eu falo período medieval e ali da Contra-Reforma, Portugal ainda estava iniciando, nem tinha começado e estava iniciando sua relação com o Brasil, tá? Então, assim, nesse período as pessoas não eram alfabetizadas. E mesmo as que não eram alfabetizadas, não tinham facilidade de compreender o que estava sendo dito religiosamente. Por quê? Porque as celebrações religiosas eram feitas em latim, e a Bíblia era escrita, tá? Era lida na linguagem em latim. Então, assim, as pessoas não tinham a compreensão da fé, não tinham acesso, não tinham a possibilidade de entender o que estava sendo dito. E aí a arte entra como ponto fundamental. Por quê? Porque através das pinturas, dos vitrais das igrejas, com desenhos de eventos bíblicos, pelos templos muito bem elaborados, sempre apontando para cima, com figuras, com estátuas em cima dos templos, não é mesmo? Quando você entra em igrejas mais históricas, você olha para cima dessas igrejas têm o seu teto pintado. Toda essa expressão artística feita pela religião era para mostrar o quê? Era para fazer com que as pessoas pudessem entender sobre a fé cristã através de uma linguagem que não era a linguagem cotidiana, que não era a linguagem utilizada, mas sim uma linguagem mais visual, uma linguagem artística que provocava a imaginação das pessoas, ok? Então, logo de cara, a gente já consegue perceber o seguinte, que religião cristã e arte sempre estiveram próximas. Por quê? Porque nossas simples palavras, que pertencem ao mundo do cotidiano, a maneira como nós utilizamos a palavra ordinariamente, no dia a dia, é incapaz de, sozinha, descrever os elementos da fé,
descrever a relação da fé, descrever as experiências religiosas. Por isso a arte é necessária, porque a linguagem artística tem a capacidade de transmitir, de trazer a percepção, de trazer aos olhos, de trazer à imaginação das pessoas aquilo que nós não conseguimos dizer com nossas palavras do dia a dia. Por isso que, às vezes, uma música ela nos toca por quê? Porque ela consegue dizer musicalmente, tá, uma experiência com Deus. Por isso que, às vezes, a dança é importante, porque através da dança as pessoas se expressam fisicamente e através dessa expressão física elas conseguem transmitir a sua experiência com Deus, né? Aquele toque do Espírito e por aí vai. Então, logo a resposta dessa primeira pergunta que eu fiz, né, qual a relação da arte com a nossa tradição de fé, com a nossa religião, com o cristianismo, é o seguinte: a arte, ela ajuda a nossa religião, ajuda a nossa tradição de fé a expressar, a dizer ao mundo a dizer ao mundo que existe sim uma realidade que foge dos padrões da normalidade, mas que as nossas palavras simples não conseguem dizer, mas ela, com sua capacidade estética e artística, consegue dizer, tá bom? Então, a gente tem que entender o seguinte: a arte consegue, com sua linguagem, descrever, dizer, versar, falar, relatar, tá? Elementos da nossa experiência de fé, elementos da nossa tradição de fé que nós não conseguimos dizer com as nossas palavras normalmente, tá? Entendendo isso, a gente já consegue partir para a segunda questão, que é a seguinte, né? Como nós entendemos a arte dentro da nossa dinâmica ministerial? Se eu já consigo compreender que a arte nos ajuda e sempre ajudou, a nossa tradição de fé sempre nos ajudou a dizer aquilo que não conseguimos dizer com nossas palavras normais, eu tenho que entender o seguinte: a arte não carrega a presença de Deus, tá? Dança não carrega a presença de Deus, louvor não carrega a presença de Deus, não carrega. Teatro não carrega a presença de Deus, musical não carrega a presença de Deus, pinturas não carregavam a presença de Deus, isso não carrega a presença de Deus, tá? A presença de Deus está em Deus, mas a arte, ela pode se tornar um veículo para nos fazer perceber a presença de Deus, ok? Então, quando eu ouço um louvor, não é que aquele louvor tem muito da presença de Deus, mas é que aquele louvor consegue abrir minha percepção para entender um pouco da presença de Deus. Quando eu vejo um quadro muito bem pintado, por exemplo, como o teólogo Paul Tillich, que após a Segunda Guerra Mundial viu uma das pinturas do Botticelli, Madonna do Botticelli, que ele se sentiu tocado pelo Espírito, pela presença de Deus, pela relação com o sagrado, não é porque aquela pintura tinha a presença de Deus, mas sim porque aquela pintura conseguiu abrir a percepção dele para uma realidade espiritual, a realidade consagrada. Então, a arte, ela não carrega a presença de Deus. A arte, ela abre a nossa percepção para nós experimentarmos, tá? Visualizarmos, sentirmos mais um pouco da presença de Deus, ok? Então, o que a gente tem que entender? Que a gente só pode utilizar, pensando aqui numa dinâmica ministerial, porque esse é o foco da nossa aula, a gente só pode utilizar a arte dentro da igreja, dentro do nosso trabalho ministerial, à medida que eu consigo, tá? Essa expressão artística consegue fazer com que as pessoas se abram mais para a percepção da presença de Deus. Não tem sentido eu utilizar a arte dentro da igreja só porque eu acho a arte bonita, tá? O meu foco sempre tem que ser intencional, eu tenho um objetivo. E o meu objetivo ao utilizar a arte dentro da igreja é o seguinte: é fazer com que as pessoas consigam perceber a sua realidade, consigam perceber e se abrir um pouco mais para a realidade espiritual, ok? Então isso tem que ficar como clareza para nós, tá? Como a gente entende a arte dentro da nossa dinâmica ministerial? Eu entendo a arte dentro da minha dinâmica ministerial a partir do momento que esse veículo, essa figura artística,
esse elemento artístico, estético, consegue ser um veículo para abrir minha percepção, para entender um pouco mais da presença de Deus, ok? Então a arte, ela nos interessa por causa das suas questões estéticas? Não. Ministerialmente, nós nos interessamos pela arte, pela sua beleza? Não, esse não é o nosso foco. A gente aprecia, mas não é o nosso foco. O nosso foco é o seguinte: aquilo ali consegue transmitir ou consegue abrir, fazer com que as pessoas percebam um pouco mais da realidade espiritual com o Senhor? Então, nem todos os aspectos da arte podem ser utilizados para a nossa dinâmica. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso refletir, analisar, ter sabedoria e orar, e ter a percepção de Deus, percepção vinda do Senhor, analisar a minha realidade, entender a minha comunidade de fé e saber qual elemento artístico eu vou utilizar aqui. Por exemplo, não tem sentido nenhum se eu percebo que na minha realidade, minha comunidade de fé, a minha igreja não tem o impacto, por exemplo, de efeitos, de som, fumaça, fogo, luz. Às vezes isso não vai ter ali um bom impacto na vida da minha comunidade. Se não vai ter um bom impacto na vida da minha comunidade, para que eu vou utilizar? Só para mostrar que está bonito? Só para mostrar que eu sei? Não tem sentido, tá? Tem sentido a arte, a beleza, tem sentido quando ela toca as pessoas dentro da realidade delas e pensando ministerialmente, quando ela toca as pessoas, abrindo as pessoas para uma maior percepção espiritual. Então, tudo deve ser feito com sabedoria. Não estamos aqui para fazer o que achamos bonito, tá bom? Mas sim o que corresponde ao propósito de transmitir ao mundo o que Deus faz em nós e também a vontade do Senhor para a nossa realidade como igreja. Então a gente tem que acompanhar, utilizar a arte como fundamento, às vezes, da nossa dinâmica ministerial daquele momento, para que ela consiga transmitir aquilo que nós esperamos. Então a arte, ela nos abre várias possibilidades. Eu tenho a arte verbal, né, que são textos escritos, tá? Então eu tenho a linguagem verbal, eu tenho a linguagem visual, e aí eu vou ter, por exemplo, pinturas, vou ter esculturas. Eu tenho a música, tá bom? A musicalidade muito presente já nas nossas comunidades. E eu tenho a expressão da dramaticidade, que são os teatros, as apresentações. Então a arte, ela vai girar em torno desses 4 pilares, desses quatro pontos, para que a gente consiga, tá? Para que a gente consiga transmitir aí a nossa dinâmica de fé. E a arte gira em torno desses 4 pontos, porque todo o processo estético da arte é construído em cima desses elementos aí, ok? Então a gente já entendeu que a arte, a religião cristã, né, a arte, nossa dinâmica de fé, ela tem uma relação muito próxima no seguinte sentido, porque a arte consegue utilizar, com sua linguagem, ela consegue transmitir aquilo que nossa linguagem comum do dia a dia não consegue. Então a arte me ajuda a dizer ao mundo, a relatar ao mundo, a narrar ao mundo um pouco mais da realidade espiritual, ok? Um pouco mais daquilo que Deus tem feito na minha dinâmica de vida, aquilo que Deus tem feito na minha dinâmica de fé, tá bom? Ou a segunda pergunta, a gente já encontrou a resposta, por quê? Porque a gente entendeu que como é a relação da arte dentro da minha dinâmica ministerial? Como que eu posso, utilizar ela dentro da minha dinâmica ministerial? Eu utilizo a arte dentro da minha dinâmica ministerial quando eu consigo fazer com que aquela expressão artística abra a percepção das pessoas para uma realidade espiritual. Então eu tenho que ter a sensibilidade da minha comunidade. Não adianta eu querer fazer um musical estrondoso só porque eu ouvi outras igrejas fazendo, sendo que a minha igreja ainda nunca assistiu nenhum teatro feito pela gente. Tá? Então eu tenho que ir com calma, dando os passos devagar, com muita sabedoria e abrindo mais a percepção da minha igreja para essa visibilidade. Começa ali ministério de dança, meu grupo de teatro, e aí você vai incorporando coisas maiores, tá? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos aqui de apresentações que eu acho que podem caber aí dentro da dinâmica da igreja, tá? Então a gente tem entendido todo esse processo até aqui na seguinte questão: é possível a arte ser utilizada dentro da igreja? Não importa
qual elemento artístico eu utilizo? Desde que eu passe pelo crivo de esse elemento artístico aqui não pode ser utilizado por nós porque ele é bonito. Ele tem que ser utilizado para que ele se torne um veículo daquilo que vai abrir nossa percepção para nós entendermos ou visualizarmos mais a nossa relação com Deus, ou a nossa experiência espiritual, tá bom? Então esse tem que ser o nosso foco, essa tem que ser a nossa busca, esse tem que ser o nosso objetivo, tá bom? Diante disso, eu quero passar, por exemplo, para a terceira pergunta, tá? Então se prepara aí e anota a terceira pergunta, que a gente, como eu já falei lá atrás, agora eu quero tornar a falar de novo, tá? A terceira pergunta é: quais propostas artísticas têm espaço no nosso trabalho? Quais propostas artísticas têm espaço no nosso trabalho? A gente já falou que a arte consegue comunicar melhor, né? Com a arte a gente consegue se comunicar melhor a nossa dinâmica consagrada, a nossa dinâmica com Deus para o mundo. A gente já falou que através da arte nós conseguimos, por exemplo, a gente consegue, né? A arte precisa ser o veículo para abrir a percepção das pessoas para essa dinâmica espiritual. E agora a gente vai citar alguns exemplos, tá? Eu vou passar bem brevemente alguns exemplos aí de quais expressões artísticas mais contemporâneas, tá? Contemporâneas mais do período atual, pós a era moderna, tá? Quais propostas artísticas podem ser utilizadas, tá? Aí dentro da nossa dinâmica ministerial, tá? Então eu vou falar algumas coisas, vou colocar alguns links aqui e vou pegar especificamente alguns exemplos de coisas que aconteceram aqui no Brasil que eu acho que podem ser utilizadas de maneira correta e com sabedoria por nós para que nós possamos desenvolver melhor o nosso trabalho ministerial. Ok? Então, pegou aí, anotou aí a terceira pergunta? Então, se liga então nas dicas que eu vou dar, então. Presta atenção, ó. Então, para eu saber quais propostas artísticas têm espaço dentro do meu trabalho ministerial, eu tenho sempre que partir daquele crivo, tenho sempre que analisar. Eu vou conseguir transmitir a mensagem, a verdade da palavra? Vou conseguir transmitir aquilo que Deus está tocando no meu coração por meio disso aqui? Se eu não conseguir transmitir, se eu não conseguir utilizar aquilo para fazer essa transmissão, então às vezes talvez não caiba, essa expressão artística não cabe naquele momento. Então o que eu tenho que fazer? Pesquisar outras, procurar outras, tá? Então eu quero citar alguns exemplos, tá, de proposta para que você, no seu dia a dia, vá avaliando, tá, para o dia a dia da sua igreja com o direcionamento do Espírito, ok? Então eu vou tomar como base dessas minhas indicações o conceito de arte contemporânea, tá? Que é uma arte pós-modernismo, tá bom? Que traz, que vai refletir um pouco mais, vai provocar uma reflexão a respeito de experiências que estão no contexto social, no contexto político, econômico e até mesmo no contexto filosófico que nós fazemos parte, tá bom? Então, o seguinte, não se pode usar qualquer elemento da arte contemporânea, tá? Por quê? Porque você não vai fazer uma exposição, a não ser que Deus toque no seu coração. Mas o objetivo não é você fazer uma exposição artística na sua igreja, tá? Uma exposição artística é quando uma pessoa coloca uma obra de arte ali e aquela obra de arte fica ali um tempão, então a pessoa pode ficar um tempão analisando. Não é o caso das nossas dinâmicas de ministerial diária, né? Porque a gente às vezes faz uma apresentação num culto, faz uma apresentação na rua. Então a gente tem que tentar trazer elementos artísticos que sejam de fácil compreensão para as pessoas. Não tem sentido, por exemplo, se eu tentasse pegar uma técnica mais contemporânea, que é a técnica do dadaísmo, em que eu pego elementos comuns do dia a dia para transformar em obra de arte. No dadaísmo, Marcel Duchamp, quando iniciou o dadaísmo, pegou, por exemplo, uma roda de bicicleta, colocou num banco
E aquilo foi considerado arte em virtude do movimento artístico que estava sendo construído, que era do dadaísmo. Então, não vai ter sentido, por exemplo, se eu for fazer uma apresentação na minha igreja e colocar lá, sei lá, uma roda de bicicleta, uma roda de moto em cima do banco e deixar lá e querer que as pessoas interpretem aquilo, achando que aquilo vai trazer, vai abrir a percepção das pessoas para a realidade espiritual. Não é esse o caso. A obra de arte utilizada dentro da igreja tem que ser uma questão muito simples, muito acessível e muito compreensível, tá? Eu tenho sempre que partir do ponto que com a arte eu estou comunicando alguma coisa. Então, o que eu estou comunicando para as pessoas? Nesse sentido, eu tenho sempre que tentar utilizar uma questão de fácil compreensão, tá? Então, por exemplo, citando alguns exemplos, citando algumas técnicas para vocês, eu me lembro de um artista chamado Arthur Barrio, tá? Que no período do regime militar no Brasil, por volta de 64, ele pegou e espalhou algumas trouxas, tá? Trouxa de roupas, ele pegou, fez ali tinta vermelha parecendo sangue, pegou aquelas trouxas de roupa e espalhou por um rio. E essas trouxas cheias de sangue apareciam espalhadas pela cidade, né? Pela cidade acho que se eu não me engano, uma das metrópoles do Brasil, acho que é São Paulo. Aí as pessoas vendo aquela obra de arte, né, vendo aquela dinâmica dele mais de intervenção mais popular, né, espalhar trouxa de roupa cheia de sangue pela cidade, ele estava querendo causar uma reflexão nas pessoas sobre o período de violência que estava acontecendo no Brasil naquela época, tá? Então, por exemplo, se eu for pensando nesse aspecto artístico do Arthur Barrio, desse trabalho que ele fez, eu posso, por exemplo, eu e minha comunidade de fé, a gente pode espalhar elementos que falem de Jesus por vários pontos da cidade. E aí quem passar vai olhar aquilo lá e vai refletir um pouco sobre aquilo, né? É claro que na dinâmica do Arthur Barrio, ele fez uma obra de arte respondendo a um momento específico. E as pessoas conseguiram compreender. Agora, eu no meu dia a dia, tenho que entender o seguinte, eu tenho que fazer uma expressão artística que as pessoas vão conseguir compreender. Então eu estou querendo transmitir uma mensagem. Se eu estou querendo transmitir uma mensagem, eu posso fazer essa transmissão dessa mensagem de várias maneiras, mas tem que ser pensando, sabendo a realidade da minha cidade, quem é o povo, se é uma cidade mais acelerada, se é uma cidade de maior metrópole, né, uma cidade tipo uma metrópole, uma cidade mais movimentada, não, às vezes cidade de interior não é tão movimentada assim. O que eu vou fazer? Eu vou produzir a obra de arte pensando naquela dinâmica da cidade ali, tá? É claro que no período que a gente está vivendo, de isolamento social do coronavírus, não tem como fazer isso, mas ficam dicas para nós imaginarmos novas propostas para a gente fazer daí para frente, né? Um outro artista muito bom também, que fez muitas intervenções públicas, eu acho que a igreja tem que fazer muita intervenção pública, né? Tá sempre indo ao encontro das pessoas, porque senão a gente vai produzir arte para ser show dentro da igreja. E às vezes esse não é o foco, tá? Nosso foco não é parnasiano, apenas de expressar a beleza. Nosso foco tem que ser de transmitir uma mensagem, tá? Transmitir uma ideia. Então, nesse sentido, um artista muito famoso também, do período mais atual, perto pós-década de 50, década de 1950, é um artista Cildo Meirelles. O que ele fez? Ele pegou garrafas de Coca-Cola e ele escrevia mensagens nessas garrafas de Coca-Cola, tá? E e essas garrafas eram vendidas e as pessoas pegavam, tomavam a Coca-Cola e começavam a ler aquelas mensagens, né, de caráter ideológico, na perspectiva do artista, né, da ideologia dele. Também ele pegou notas, se eu não me engano, de cruzeiro, ele pegou valores muito mais baixos, né, pegou notas mais baixas, carimbou essas notas com umas perguntas e distribuía essas notas por uma das cidades do Brasil, né? Eu acho que pelo São Paulo, pela cidade de São Paulo. Então, quando as pessoas pegavam essa nota, as pessoas achavam aquela pergunta interessante, elas começavam a questionar sobre aquela pergunta e aí se iniciava uma discussão a respeito daquela pergunta, ou seja, o artista ali estava despertando a curiosidade das pessoas.
Então nós temos que fazer propostas artísticas em que nós consigamos ter interação com as pessoas, tá? Quando às vezes a gente apresenta um musical ou um teatro, isso é muito interessante, eu acho muito legal, né? Dentro da nossa dinâmica da igreja, a gente consegue trazer pessoas para dentro da igreja, as pessoas assistirem aquele espetáculo ali, ouvirem a mensagem por meio de uma produção nossa. Então, a arte, ela nos possibilita isso. Só que ela nos possibilita transmitir a mensagem quando nós utilizamos seus recursos de maneira correta, tá bom? Muitas igrejas atualmente têm feito isso. O movimento Dunamis, né, muito famoso no Brasil, com sua visão de interferência, de intervir na sociedade, tem a perspectiva dos 7 montes, né, das 7 áreas da sociedade que a igreja precisa influenciar. E uma dessas áreas é a arte, que ele diz que a arte tem que ser influenciada, né? Então você vê que a arte sempre tem ali uma relação com a igreja e arte, fé e arte sempre tem uma relação ali, né? Minha perspectiva da arte, a relação com a igreja é a seguinte: a arte, ela não consegue ser limitada a um tema específico. Por quê? Porque a arte, por ser um caráter mais imaginativo, confrontador e que desconstrói alguns conceitos, não tem como influenciar todo o aspecto da arte. A arte, ela é muito variada, mas nós conseguimos, ela nos possibilita utilizar seus recursos estéticos para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem. Então a arte, ela é um movimento que pode ser utilizado por nós, para nós transmitirmos a nossa fé em Jesus, transmitirmos a nossa fé ao mundo, explicar às pessoas os processos da nossa relação de fé, aquilo que nós experimentamos em Deus. Basta que nós façamos o quê? Basta que nós utilizemos tudo isso com muita sabedoria, tá? Então, muitas igrejas têm avançado muito nessa questão artística, tá? Você pode ver quantas igrejas têm entrado nas redes sociais, produção de vídeo, produção de arte em aplicativos, né, arte de divulgação, né? Então a gente pode utilizar a arte como nosso recurso, como ferramenta para nós. Basta que nós passemos pelo crivo principal, que é qual? Que é utilizar a arte para transmitir, porque ela consegue fazer isso. Ela nos possibilita, ela tem uma linguagem que nos possibilita transmitir ao mundo a nossa experiência, ok? Mas para eu transmitir essa experiência, eu tenho que entender que eu tenho que utilizar os aspectos artísticos que me possibilitam fazer essa transmissão, tá? Então tem que avaliar qual desses elementos, como cultura verbal, tá? Escritos, poesias, textos, para transmitir para as pessoas lerem, músicas, quais elementos visuais, sejam pintura, escultura, arquitetura, ou quais elementos da dramaturgia, como teatro, quais elementos desses nós podemos utilizar para a nossa percepção artística, ok? Tem um livro que eu li recentemente, que é chamado O Poder Sobrenatural de uma Vida Transformada, em que o autor diz o quê? Em que o autor, ele diz que o céu, dentro do céu, nós temos a possibilidade de descobrir lá no céu, buscando em Deus, e Deus nos possibilitando descobrir isso, né? De encontrar ali louvores nunca tocados, elementos, técnicas nunca utilizadas para fazer o evangelho ser conhecido. E às vezes com a arte é a mesma coisa. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais possibilidade de dizermos da palavra, do evangelho nós conseguiremos. E Deus nos ensinará, às vezes, por elementos artísticos, como transmitir por meio de uma linguagem provocativa, que vai mexer na imaginação das pessoas, que vai sacudir a vida das pessoas, aquilo que nós temos vivido em Deus. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Torço para o seu avanço ministerial aí, o seu trabalho ministerial na sua igreja. E espero de todo o coração que você use muitos recursos artísticos, muitas questões estéticas, para transmitir da forma mais bela e mais bonita possível ao mundo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado à Federação de Jovens pelo convite. Até a próxima vez. Tchau, tchau.